Fiquei com vontade de provar. E agora vamos mudar de assunto para falar de uma campanha que começou neste ano lá no Amazonas, que começou há mais de um ano no Amazonas e que foi ganhando o país aos poucos, inclusive o apoio da Sociedade de Psicólogos, da Secretaria de Estado, de vários estados do Brasil, inclusive de Santa Catarina, né, de assistência social, que a campanha é a seguinte: criança não namora nem de brincadeira. Você já deve ter visto isso nas redes sociais, tem hashtag, tem artes, né? Enfim. É um basta a adultização infantil, ou seja, a criança se relaciona com os amiguinhos e eles são simplesmente amigos. Insistir em namoro na infância, ainda que de forma de brincadeiras, namoradinho, olha ali, meu filho, não sei o quê, papapá, é incentivar a adultização precoce. Para falar sobre esse tema, que chega a dividir opiniões, a psicóloga Ana Paula Petri está conosco. Ana Paula que trabalha com famílias, né, Ana, que faz esse atendimento. Ana, ou seja, impressionante que ainda divide bastante opinião, porque tem gente que acha que é exagerado, né? Mas a campanha é muito clara quando ela diz: não é para tolir as relações, né, entre as crianças, mas sim apenas que sejam simples relações de amizade e não dar aquela pitada erótica em uma idade que não tem nada a ver com isso. Exatamente. E é interessante tu falar isso, Cris, porque a gente está falando do Sul, né? Nós temos a nossa realidade aqui hoje, do Brasil no Sul. Sim. Agora, a realidade em outros estados é muito diferente. Então, talvez para nós soe como algo um tanto exagerado, um pouco desnecessário, mas não é. Sim. A gente precisa sim incentivar que a criança tem que brincar, tem que correr, tem que estudar, tem que se divertir e não namorar. Exato. E às vezes até em brincadeirinhas, né, Ana? Às vezes ali, brincando mesmo em casa, quando vem amigos, num jantar ou alguma coisa, que também tem filhos ali da mesma idade, isso é muito comum a gente escutar, né? Olha ali, o teu filhinho já tá de olho na minha menininha, ou, filha, aquele ali é um bom partido, ou seja, a gente percebe que às vezes a criança fica toda deslocada porque ela não entende muito bem o que seria isso. Não é hora, né, Ana? Não, tem que saber separar essas etapas, né? Hoje, antes de vir para cá, pensei, vou perguntar para o meu filho, né? O Pietro tem 5 anos, para ver qual é a visão dele, né, de namoro. Legal. Aí eu perguntei, Pietro, o que é namorar? Daí ele falou, mamãe, é casar. E o que é casar? Não sei, é tipo você e o papai. Eu falei, criança pode namorar? Ele, não, por quê? Porque criança tem que brincar, criança tem que se divertir, criança tem que estudar. E isso é uma coisa para outra fase. Eu fiquei assim, nossa, legal, interessante a visão dele, né? Mas assim, me fez pensar o quanto também é uma questão que a gente passa para ele. Porque, por exemplo, se ele chegar e se a gente começar a tocar um terrorismo de que namoro não é uma coisa legal, que isso, que aquilo, não é esse o foco. E apenas ensinar que namoro não é coisa de criança. Ou deixar as coisas naturais, né? Exato, porque um dia ele vai querer isso, né? Mas exato. É no futuro, né? Exato, exatamente. E isso já começa desde pequenino ali, né? A gente vê algumas postagens, inclusive, ou seja, tem até um famoso aí que recentemente postou uma foto do enteado dele fazendo referência a uma filhinha de um jogador na Copa e justamente em meio a essa campanha, falando, o meu filhinho gostou da tua filhinha, ou seja, aí a gente já vê aqueles comentários embaixo, assim. No caso ali, a criança não tem nem 1 ano de idade, mas se fosse uma criança maiorzinha, talvez poderia interferir. Psicologicamente, você acha que a criança que escuta algo ou que ouve falar algo que está fora daquela faixa etária dela, ela pode ficar curiosa e tentar buscar essa informação em outros meios? Porque hoje a gente tem, né, as redes sociais, ou seja, a gente tem os coleguinhas da escola. Isso poderia, de alguma forma, acabar prejudicando essa criança? Ela pode ficar confusa, né? Porque talvez ela não vai entender exatamente o que se está falando aí. Mas para isso que serve, então, o contato com a família. Então, a família que vai ter que ter esse papel de olhar e dizer, olha, namoro é isso, isso, aquilo, isso se faz depois de uma certa idade, antes você tem muita coisa para desenvolver, para crescer, você faz coisas de criança, que é isso, isso e aquilo. Então, ir nomeando e mostrando, né? Não colocar como algo ruim, porque não é ruim namorar, mas não tem nada a ver com a infância, né? Claro. Absolutamente nada. Exatamente. E isso tem que partir do pais, educadores, das famílias, responsáveis, né? Exato. E não tentar introduzir esse tema antes da hora. Inclusive, né, Ana, eu vi que envolve nessa campanha também um certo cuidado com a indústria, né? De roupas, ou seja, brinquedos, tudo isso envolve, porque não são só comentários, palavras ou brincadeiras, mas toda uma indústria que gira em torno do público infantil para não adultizar a criança. E a criança, ela é muito focada na sua fantasia, né? Então, ela cria aquela fantasia. Então, facilmente, se ela começa a ver ao redor dela aquele cenário todo
naturalizando o namoro na infância, por exemplo, ela pode entrar nessa fantasia, né? Igual você citou, né, Ana, tem alguns estados, né, que realmente essa campanha, ela veio, inclusive, né, de um estado mais distante daqui, que a realidade é outra, como você citou, que lá, às vezes, meninas e meninos muito jovens já são, até pelas próprias famílias, né? Sim. Às vezes... até intimados a já começar um relacionamento, ou seja, para ter que deixar a casa. Então, é uma visão diferente. Sim, bem diferente. E lá, por isso que surgiu, para que fosse bem trabalhada ao longo do país, até, inclusive, Ana, com relação à participação dos filhos na escola, né? Hoje a gente teria até uma pedagoga para conversar com a gente, infelizmente ela teve um problema de saúde e não conseguiu vir entre os amigos, né? Os pais têm que ficar ligados também nesse núcleo onde os filhos estão inseridos. Até porque cada vez mais cedo essas crianças estão começando já a ter relacionamentos entre elas, né? Exato. De namoro, de ficar, de beijinho. E tá, tudo bem, tem certas coisas que a gente não tem como impedir, mas por isso que serve o diálogo, né? Para esclarecer, para explicar, para deixar claro do porquê que pode, porquê que não pode, o que que é legal, o que que não é, até que ponto pode ir, tudo isso, né? Exato. Criança é aquela ingenuidade, né? Criança é aquela coisa bonita da idade, ou seja, que não perca isso, né? Cada um na sua fase. Pra gente fechar, Ana, você acha que, claro que isso não é uma receita, assim, que serve para todos, com qual idade, mais ou menos, psicologicamente seria adequada para que os pais começassem a conversar sobre esses temas com os filhos? Desde quando apareceu o interesse dos filhos. Não é uma questão de idade, sim quando eles começam a questionar, quando eles acham que estão curiosos e querem entender um pouquinho mais. Aquele é o momento dos pais se abrirem e realmente explicar para os filhos. Entendi. Quando as perguntas começam a chegar, exato, independentemente da idade independente que o filho tenha, da idade, eu preciso conversar e explicar. Precisa, não dá para fugir do assunto, não dá para fingir que não está ouvindo aquilo. Tem que conversar. Claro, né, palavras a linguagem adequadas, adequada, a linguagem adequada para cada idade, mas eu não posso fugir e tenho que explicar. Não pode, exato. Muito obrigada. Eu que agradeço Seja de novo. Bem-vinda, Ana, Obrigada. aqui no Ver Mais.